Isaías capítulo 30, do primeiro verso ao verso 17, de forma alternada. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a mim. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Ai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Porque assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barreira está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis, não sobre o cavalo fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Vamos orar. Obrigado a Deus por tua palavra, que é viva, preciosa e que fala ao nosso coração e nos ensina. E peço ao Senhor e imploro o Espírito Santo que fale ao nosso coração e traga luz para a nossa mente, para entender a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na leitura do dia a dia, na leitura da Bíblia, quando você vai lendo, é tão bom quando a própria palavra fala ao seu coração, quando apenas através da leitura. Mas é muito bom também quando você estuda um pouco mais a respeito daquilo que você está lendo, e vai cavando e encontra pedras preciosas, petróleo, né? Ouro, e assim é a palavra de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É o contexto que nós temos aqui de Isaías, e
Judá estava sendo ameaçado pelo grande império assírio sob o governo do rei Senaqueribe. E essa época aqui corresponde o período entre 740 a 686 a.C., que isso você pode ver de uma maneira bem detalhada em 2 Reis, no capítulo 15 até no capítulo 20. Você vai ver aqui que Ezequias era o rei de Israel. E nós acabamos de ler um texto que fala que nunca houve um rei antes e nem depois de Ezequias. Eu fiquei pensando, e como é que ficou Davi, Salomão, que foram grandes reis, na verdade, na história do povo de Deus? O rei então que estava em Judá era Ezequias, filho de Acaz. Agora, presta atenção, quem foi Acaz? Foi, no início, o pior rei que Israel tinha tido. Mas é interessante que quem é o filho de Ezequias? O filho de Ezequias, Manassés, que foi então o pior rei que já existiu em Judá, em Jerusalém, no povo de Deus. É interessante como que pode ter um pai e um filho, né, diferente. E ele, um homem segundo o coração de Deus. Algumas coisas na Bíblia que é tão difícil de entender. No entanto, aqui a Síria se levantou então contra Judá. No livro de Isaías, no capítulo 30, fala de uma história que ocorreu nessa época que então Ezequias estava reinando. Depois de fazer toda essa reforma, de ser um rei extraordinário, houve então uma perseguição de Senaqueribe contra a Judá. E a palavra de Deus fala claramente para nós que nesse momento este rei, ele se perturbou. Esse rei deixou de confiar no Senhor. E fica claramente que veio o profeta Isaías para uma palavra profética, dizendo e censurando a atitude de Ezequias, na atitude política que ele tomou em relação à perseguição. E o texto fala claramente, dizendo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Verso 2: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. O grande erro, então, a maior dificuldade, então, que ele encontrou foi que ele não confiou nas promessas de Deus. Como que pode acontecer isso conosco? Como que você, nós estamos tão aptos para esquecer de tudo que Deus tem feito na nossa vida? Como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem nos sustentado, como é fácil depois de ver um avivamento espiritual dentro das nossas casas, um filho convertendo, uma esposa convertendo, um marido convertendo, ou um parente voltando para o Senhor. Como é difícil depois de um tempo a gente esquecer de tudo isso e duvidar que Deus é gracioso, que Deus é bom, que Deus cuida de nós, que Deus está no controle de todas as coisas. Isso aconteceu então na vida de Ezequias. O nome de Ezequias significa Deus é poder. E um comentarista diz que ninguém confiou no Senhor como Ezequias, né? E não é muito fácil então explicar como que ter um pai tão idólatra, um filho também tão devasso, mas um homem tão sincero, tão honesto e tão crente como foi Ezequias. E diante das ameaças de Senaqueribe, sentiu muito coagido e na iminência da derrota foi buscar ajuda fora do Senhor. Ele levantou uma política de ajuda com o Egito. Mas pense bem, irmãos, o que representa o Egito para o povo de Israel? O que representava? Não é verdade? Foram 400 anos de quê? Perseguição, não é verdade? De escravidão. E o profeta Isaías chega com a palavra profética que não agradava em nada ao povo de Judá, de forma alguma. E é nesse momento, esse profeta vem e fala a respeito do que estava acontecendo e condenando aquela atitude, e dizendo a eles: tudo o que vocês estão fazendo não vai dar em nada, vai ser uma vergonha para vocês. E isso de fato aconteceu.
E a reação foi imediata contra o profeta e as suas profecias. É só você ver aqui no capítulo 30, no verso 10. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-nos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Eu quero que hoje você guarde apenas uma coisa desse capítulo: a futilidade da aliança de Judá com o Egito, a futilidade de nós confiarmos em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade de decidir, de organizar, de elaborar projetos, e no fim eles se tornam uma vergonha para todos nós, derrota, e muitas vezes torna para nós uma calamidade emocional, espiritual, financeira. Ai dos filhos rebeldes. Primeiro, havia ali uma atitude de rebeldia. Diz o Senhor: executam planos que não procedem de mim. Não procede de mim. Eu não tenho esse desejo. Se você ler o capítulo 18, lá de Reis, e se você ler o capítulo aqui 28 de Isaías, Deus já havia dito que estaria com o povo, que ia cuidar do povo, e Deus sempre prometeu estar com o povo o tempo todo. Eu sou o seu Deus, e o povo será o meu povo. É uma promessa de Deus, mas nós temos dificuldade até hoje de acreditar que Deus está conosco. E no capítulo 31, verso 1 fala: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atenta para o Santo de Israel, nem busca ao Senhor. Queridos, como fazer aliança, acordo com a nação como a do Egito? O que era uma aliança? Quando alguém fazia uma aliança, incluía... O que era incluído numa aliança? Primeiro, a identidade da pessoa que oferecia aliança e seus termos. Quem estava oferecendo aliança era o Egito. Agora eu pergunto: qual era a religião do Egito? Se tinha uma religião no Egito. Imagina com quem Israel, que é uma nação teocrática, estava fazendo agora uma aliança com uma nação pagã. Segunda coisa, a identidade da pessoa sobre quem a aliança era imposta, que era, no caso, então, Judá. Os termos e obrigações da aliança. Se você ler o texto e vai observar qual que era os termos e as obrigações, não fica claro para nós, mas com certeza, o que é interessante no nosso texto, meus irmãos, é que se você olhar claramente no verso 3, fala o seguinte para nós: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes, que são 2 cidades do Egito, trabalhando tudo escondido, fazendo tudo entre as paredes, não as claras, e elaborando projetos, planos para se livrar de uma nação. Agora a pergunta que eu faço para nós nessa noite: será isso uma novidade para nós? Creio que não. Irmãos, declaramos quase todos os dias que confiamos no Senhor. Enchemos os nossos lábios para dizer que nós fomos escolhidos, que fomos perdoados dos nossos pecados, que fomos justificados pela fé, que somos filhos de Deus e que agora temos a vida eterna e vamos passar a eternidade com Ele na Nova Jerusalém. Mas quando eu chego em casa e eu olho na geladeira, não tenho leite para as crianças. Quando eu chego em casa que eu não tenho dinheiro para pagar a conta do telefone, ou da água, ou da luz, ou não tem como pagar a mensalidade da escola, eu entro em desespero muitas vezes. Toda essa confissão teológica, bem elaborada, bem sustentada em cima do púlpito, como um leão, se torna um gatinho no dia a dia. E isso acontece conosco. Confiamos nas doutrinas teológicas da nossa segurança eterna, mas penamos em confiar em Deus para nos ajudar nas questões do dia a dia. Na verdade,
andamos ansiosos, preocupados, desanimados a maior parte da nossa vida. Todos os dias, quando você liga a sua televisão, lê um jornal, consulta lá o seu WhatsApp, Facebook, as más notícias estão espalhadas, e você, todos os dias, o seu coração, a sua mente, são tomados por atitudes negativas, e você já não tem mais esperança no país, você já não tem mais esperança na sua cidade, nos seus vizinhos, mas em nada. O que é que pode trazer esperança para nós? Então, em quem nós confiamos? Nosso Deus não cuidará de nós só na eternidade, de forma alguma. Eu creio que a eternidade começou para mim o dia que eu aceitei Jesus, o dia que Ele revelou o meu coração. Até hoje Deus tem cuidado de mim. Eu sei, irmãos, que eu tenho que olhar para a economia, sim, que eu não devo gastar mais daquilo que eu ganho, com certeza. Eu sei, sim, que eu não devo esbanjar, não devo descuidar com as coisas que eu tenho recebido de Deus, sim, mas eu sei que há uma tensão muito grande. Como será a aposentadoria daqui um tempo? Como é que eu vou aposentar? O que vai acontecer comigo? Irmãos, talvez você pode até olhar para mim e falar assim: pastor, você é muito simplório, eu acho que o senhor é até um pouco ignorante. Irmãos, eu não sei fazer outra coisa na minha vida a não ser confiar em Jesus. Eu não sei. Eu ouço muitas vezes a minha esposa: eu sei que nós temos que cuidar, mas eu confio no Senhor, e o que Deus tem reservado para mim é o melhor para mim. Mas eu não quero andar ansioso, eu não quero ficar preocupado, e também não quero fazer projetos que não estejam na mente e no coração de Deus. Eu não quero ser envergonhado, eu não quero ficar decepcionado com aquilo que Deus tem me dado. Você já observou, irmãos? Eu já observei algumas pessoas, amigos, irmãos, eles ansiavam tanto por uma coisa, tanto, até que um dia Deus concede a eles. Depois que eles recebem isso, eles descansam por um momento com muita alegria, mas com o tempo, vem os desgastes, e as pessoas começam a agir como se elas não recebessem aquilo de Deus, como se não fosse um presente de Deus, como se não fosse a graça de Deus. Irmãos, olha isso. Por que então essa tendência no nosso coração de negar que Deus está cuidando de nós? Isso é uma realidade. Por que então buscar ajuda em coisas que não vão nos ajudar? Por que buscar ajuda no Egito, na escravidão, na opressão e no medo? Então, quando nós planejamos coisas da nossa cabeça, do nosso coração, e trazemos diante de Deus para que Ele realize para nós, não vai dar certo. Não vai dar certo. No momento pode até realizar, mas o futuro vai ser um desespero e uma tristeza. Quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas decepcionadas, porque fizeram escolhas e falaram: é da vontade de Deus, e nunca foi da vontade de Deus, e hoje amarga no coração e na vida a tristeza de uma decepção que teve, porque não esperou a resposta do Senhor. Há uma impaciência na nossa vida. Ezequias caiu nessa também. Por quê? Porque você vai confiar na força de Faraó, porque ele tem um exército maravilhoso, cheio de carruagens, soldados e habilidade. Mas a Bíblia nunca proibiu alguém de fazer plano, proibiu? O coração do homem, mas a resposta certa dos lábios vem. Atendei, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que vai suceder amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Agora, entretanto, tira isso, essa jactância do coração, porque isso é arrogância, é uma pretensão jactanciosa, e ela é maligna. Queridos, tudo na nossa vida nós devemos confiar no Senhor. Podemos planejar? Sim, podemos, mas eu não devo confiar na minha
em mim mesmo para realizar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você pode repetir comigo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Só as mulheres, por gentileza. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Homens, por gentileza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. Mas abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6. Juntos, vamos lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Você não é tão inteligente como você acha que você é. Você não é tão forte como você acha que você é. Você não é tão proativo como você acha que você é. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Vivemos dias difíceis, como diz Tiago, sabei, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque somos tão fracos diante das provações, das necessidades, das injúrias, das rejeições, do abandono. Como é que eu importo tanto? Porque eu sofro tanto porque eu fui abandonado. Tem muita gente dentro da igreja que sofre tanto porque sofreu uma rejeição, foi abandonado. Tem gente que sofre tanto porque está passando a necessidade, mas talvez aquela necessidade do conforto que tinha antes e agora não tem mais. Tem tanta gente que está sofrendo porque está passando por uma provação muito grande, porque andamos com os nossos corações apertados diariamente, porque perdemos noites e noites de sonos. O que é que está faltando? É um problema biológico? É a minha estrutura? Ezequias foi um rei que conhecia bem o Senhor. Se você perguntasse a ele: Ezequias, você acredita em Deus? Ele ia dizer: sim, eu acredito. Você crê que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro? Ele ia responder: sim, eu creio. Por que então você desceu ao Egito sem me consultar, buscando refúgio, força em Faraó? Veja o que Paulo ensina em Efésios, no capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que acontece quando não confiamos no Senhor? Verso 3 fala: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Quantas coisas que já planejamos e tentamos executar, confiando em nossa capacidade de realizá-las, e não deram certo. Quanta gente hoje, talvez até aqui dentro, que planejou, investiu e não deu certo, se tornou um pesadelo. Problemas que antes não existiam passaram a existir. Veio a perda financeira, veio os problemas familiares, veio desgastes emocionais, até a saúde veio debilitar. Mas o pior de tudo isso foi o abatimento da fé e da confiança em Deus. Deus deixa muitas vezes que nós façamos isso. Ele fala: você quer, meu filho? Então tudo bem, pode ir. Eu vou estar aqui para ver até onde você pode ir. O mais interessante é que lá na frente ainda esse texto, em uma outra oportunidade nós vamos estudar, o texto fala que ele está atrás, cutucando, falando assim: opa, não, por aí não. Opa, não, por aqui, aí também não. É aqui o caminho. Porque Deus te ama. Deus jamais vai te lançar no inferno depois que a justiça do Filho dele foi imputada na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Ele sempre vai trabalhar e vai tentar curar essa alma ferida, abatida, que muitas vezes ela é tão arrogante
Ela tem o nariz tão empinado que não aceita ninguém chegar perto. Tem hora que você faz de tudo para que ninguém perceba a sua fraqueza, anunciando a sua maior fraqueza na sua vida. E foi o que aconteceu aqui. Porque os príncipes de Judá já estão lá em Zoar. Olha só, estão fazendo tudo escondido e rapidamente. Agente secreto de Judá, eles estavam indo lá. Isaías sabia que eles tinham feito. Então o resultado seria frustração. Mas tudo que Deus espera de nós, tudo que Deus quer de nós, é humildade, do meu coração, do seu coração. Ezequias foi um rei excelente. Ele fez uma reforma extraordinária entre o povo de Deus, mas teve o seu momento de fraqueza. Mas não foi lançado no inferno. Diante de uma política difícil, na iminência de ser derrotado, ele procurou a ajuda ao Egito. Ele confiou na política do Egito. Ele fez aliança com o faraó. A pergunta é: você tem confiado no Senhor mesmo? Você tem confiado em outro? Você tem feito aliança com o outro? Quando as coisas não vão bem, o que realmente você faz? Você está firme nas promessas do Senhor? Essa é a pergunta. O coração do homem pode fazer planos, você pode fazer planos. E eu fico feliz porque nós vamos continuar e nós vamos ver por que depois Isaías vai condenar o Egito e vai mostrar para nós aonde é que nós devemos aquietar o coração, como é que nós devemos agir. Quem crê que Deus está aqui? Quem crê que no dia de hoje toda a providência de Deus, tudo que você precisou, Deus colocou como cardápio diante de você? Quem crê nisso? Mas quem está aqui também passando por um momento de muita dúvida quanto o amor e a graça de Deus? Lembre dessa palavra, lembre desse texto, medita nesse texto. Você vai aproximar agora da ceia do Senhor, espero que vai tomar o cálice sem aleluia junto, né? E com aleluias, irmãos, né? Então, mas irmãos, é isso que Deus tem falado ao meu coração, que não adianta eu aproximar, não adianta eu festejar na hora mais importante, que é aquele momento onde está somente Deus e eu nego toda a minha fé nele. Então, essa semana, naquele momento mais difícil, quando todas as vozes negativas que vierem aos seus ouvidos, você vai dizer: eu confio no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não faça nenhum plano, não pense em 2018, não pense em nada sem consultar o coração de Deus. Tudo que você consultar, que for da vontade de Deus, vai chegar nas tuas mãos e você vai entender como o propósito de Deus na sua vida. Amém? Amém. Vamos celebrar a ceia, vamos festejar a ceia, porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos na justiça de Cristo, em nome de Jesus. Pai amado, maravilhoso Senhor, te damos graças, porque quem somos nós e o que temos nós, ó Deus, a não ser a graça do Senhor conosco? E como Paulo mesmo, no momento de fraqueza da sua vida, quando ele desejava tanto ser livre de um espinho que a atormentava, o Senhor disse: a minha graça te basta. Eu quero ouvir essa voz também nessa noite, que a tua graça me basta, ó Deus. Eu quero me apegar ao Senhor como jamais tenho feito isso na minha vida. Eu quero agora, mais do que nunca, aproximar da mesa do Senhor em plena convicção da presença do Senhor. E que o pão que vamos comer e que o cálice que vamos beber venha edificar a minha vida, venha santificar a minha vida, porque eu creio na presença espiritual e real do Senhor conosco nesse momento. Oh Deus, essa igreja tem planos, essa igreja pensa no futuro, mas nós queremos planos segundo o teu coração. Nós não queremos fazer aliança
com ninguém que não seja firme, que ame e que ande com o Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade para a glória do teu nome. E assim nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.